Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 22 a 35. A decisão enviada a Antioquia. Versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Visto sabermos que alguns dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. A leitura da mensagem. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que enviaram. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Meus irmãos, continuando o estudo aqui de Atos 15, dos versículos 22 a 35, nós vamos ver sobre a decisão tomada pelo conselho em Jerusalém a respeito da causa que foi levada por Paulo e Barnabé ao conselho da igreja, o que tratava a respeito da circuncisão dos novos cristãos, os gentios convertidos. No versículo 22 diz o seguinte: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Homens notáveis, meus irmãos, são indivíduos cujas suas ações, fé ou caráter se destacam por sua importância na história da igreja. Então aqui estão continuando, o estudo, que nós já estamos vendo desde do versículo 1. Versículo 23 diz o seguinte: escrevendo por mão deles, ou seja, pelas mãos dos homens que seriam enviados a Antioquia para levar a mensagem. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Então eles estão escrevendo a carta de próprio punho. Versículo 24. Visto sabermos que alguns de entre nós, sem nenhuma autorização, têm vos perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Quem que são esses que estão entre a igreja e que estão perturbando outros cristãos? Todos são cristãos, porém, uns são gentios e outros são judeus convertidos. Esses judeus, por mais que eles tivessem se convertido ao cristianismo, muitos resistiam quanto à lei de Moisés. E aqui a situação que estavam debatendo era sobre a circuncisão.
decidiu-se, lá no Conselho de Jerusalém, no versículo 28, diz assim, ó: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então vamos lá, eles estavam reunidos. O Espírito Santo estava em pessoa física lá? Não, estava em espírito com os irmãos. Como diz a própria palavra de Jesus, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. Então eles oraram, eles jejuaram e eles decidiram algo em prol da igreja de acordo com o Evangelho de Jesus. E o que eles decidiram? Manter o Evangelho de Jesus sem acrescentar mais nada, sem acrescentar usos e costumes, sem acrescentar tradições ou constituições internas. Observem que essas coisas que nós vemos hoje, que são colocadas pelas instituições de igreja, elas não fazem parte do Evangelho de Jesus Cristo. Isso são coisas dos homens. E desde aquela época, nós já tínhamos problemas com isso. Talvez seja interessante nós refletirmos o que realmente importa, o que nós devemos seguir, ensinar e viver. Eu tenho certeza que é o verdadeiro Evangelho, é o que está escrito na Bíblia, da vida de Jesus, e não as regras impostas por homens para as igrejas. As instituições de igreja que nós vemos hoje, elas não representam verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Elas têm partes do Evangelho, mas tem partes que não são bíblicas. E nós devemos, cada um, que avalie a sua própria igreja, a sua própria conduta, e veja o que está acontecendo. Versículo 29. Então, eles disseram que deviam, as coisas essenciais que eles deviam manter, que seria o quê? Vos abstenhais, ou seja, evitar, se privar, renunciar das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então aqui é o final da carta. Observem que aqui eles escreveram assim, ó: fareis bem se vos guardardes. Mas não é um ordenamento. Não é algo assim que, ó, se você não guardar, cara, você está condenado, vai direto para o inferno. Não é nada disso. Eu peguei um exemplo aqui, eu vou ler só 2 trechos, mas seria bem interessante se vocês pudessem abrir isso nas suas Bíblias e ler em 1 Coríntios, capítulo 6, todo esse capítulo, para que haja um entendimento completo da mensagem. Eu peguei 2 trechos aqui, que seria de 23 a 24, aí é Paulo dizendo, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Olha aqui a Bíblia mais uma vez apontando para a mesma promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, se tu uma bênção, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. O outro trecho que eu vou falar para vocês aqui de 1 Coríntios, capítulo 6 também, está nos versículos 31 e 32, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja. Nós temos que observar o seguinte, meus irmãos. O que está querendo dizer esse trecho? Qual que é o ensino? E por que eu estou falando dele justamente agora? Nesse caso aqui, os judeus estavam querendo que os gentios fizessem a circuncisão
para poderem realmente serem salvos e participar da igreja. Então, isso é um costume que estava causando tropeço aos gentios. Porém, se os gentios não fossem circuncidados, estaria causando um tropeço para os judeus. A grande questão é, o que mais importa? A circuncisão ou a fé em Cristo para a nossa salvação? Eu acredito que se nós seguirmos verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo, nós já temos tudo o que é necessário para a salvação. Voltando aqui um pouquinho, para a gente ver o que a igreja disse que era essencial. Vamos lá. Está aqui, ó. Versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ou seja, o conselho ali, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Coisas essenciais, ou seja, as coisas do Evangelho de Cristo, pura e simplesmente. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Isso não quer dizer que nós não temos que seguir os mandamentos de Cristo, principalmente quando já estudamos anteriormente também, onde Cristo fala que existem 2 mandamentos principais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não quer dizer que você não tem que seguir eles. A única lei que o Conselho de Jerusalém está dizendo é: abstenhai-se das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Enfim, tomaram a decisão. No versículo 30 nos relata: os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Ou seja, a urgência para eles de entregar a resposta de Jerusalém, porque eles queriam justamente apaziguar os ânimos, acabar com essa contenda dentro da igreja, uns querendo manter a lei e outros querendo viver, entre aspas, fora da lei, porque nós não vivemos mais pela lei. Agora nós vivemos pela graça. Nós temos que obedecer às leis? Sim, mas nós vivemos pela lei de Deus, pelos mandamentos de Deus, e o ensino desses mandamentos para nós que somos cristãos vem através do Evangelho de Jesus Cristo. Os 4 evangelhos nos ensinam e nos relatam a vida de Cristo. Todas as demais cartas e livros que vêm depois, eles são baseados no Evangelho de Cristo. Versículo 31, para concluir esse estudo: quando leram, ou seja, quando o pessoal de Antioquia recebeu essa carta, os gentios receberam essa carta, quando eles a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Ou seja, quando eles ouviram o parecer da igreja de Jerusalém, que era, entre aspas, a sede, né? Eles ficaram felizes, alegres, pois eles perceberam que a resposta que eles obtiveram era justamente que eles não precisariam viver debaixo da lei. Aqui uma citação também do apóstolo Paulo, em Gálatas 3, versículos 13 e 14, diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão, lembra que eu citei agora há pouco, chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, que nós possamos enxergar o mundo com os olhos de Cristo, que nós possamos conhecer a verdade do Evangelho e que nós possamos viver conforme esse Evangelho. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.